Glória a Deus, estamos aqui começando mais um punhado de conversa, né? Já quero agradecer a presença de cada um de vocês que está aí nos acompanhando e que tem nos acompanhado e fazer aquele pedido que eu sempre faço, né? Já vai deixando o seu like, tá bom? Vai se inscrevendo no canal, você que ainda não é inscrito, eu lhe peço isso já no início para você não se esquecer e também porque isso é muito importante pra gente. Agora, uma coisa que você pode deixar para o final, e eu até prefiro, é depois que você acompanhar todo esse bate-papo, você vai achar interessante, eu tenho certeza disso, vai falar contigo, né? Aí você vai se lembrar de alguém que precisa ouvir esse bate-papo, aí sim você compartilha, tá bom? Então fica conosco até o final, eu já te agradeço a sua presença aí, e eu sei que grandes coisas tem Deus para nossas vidas e para as suas vidas também, Amém. Tá bom? Hoje estamos aqui com o nosso irmão Edmilson Júnior. Opa. Eu já tô cortando para ele, para você já conhecer quem é Edmilson Olá, Júnior. pessoal. Glória a Deus. E te dizer o seguinte, Edmilson Júnior, na verdade, eu conheci o tal do Edmilson agora, né? Porque o Júnior eu já conheço há bastante tempo, tá bom? A gente já trabalhou junto, a gente já tocou junto, não foi, Júnior? Verdade. Eu, na época, tocava e Júnior cantava, né? Então, tínhamos uma banda, né? Onde Júnior era o cantor da banda. E graças a Deus que hoje ele converteu isso para o evangelho, para a obra do Senhor, tá certo? E está sendo usado na obra do Senhor esse talento de Júnior. Eu vou estar chamando de Júnior porque é o meu costume. É bom, mas... Tá bom? Então já quero começar a perguntar aqui quem é Edmilson Júnior, né? Depois eu pergunto quem é o irmão Edmilson Júnior, mas agora quem é Edmilson Júnior, né? Eu já quero fazer essa pergunta para você. Edmilson Júnior é uma pessoa muito descontraída, casado, pai de um filho chamado Carlos Henrique, tem 16 anos, casado com Daniela. E assim, eu coloco muito assim comigo a questão de alegria, né? Nós temos que ser alegres, contagiar essa alegria para onde nós estejamos, onde podemos ir. Então, assim, eu gosto muito de conversar, de amizade, música, futebol. Então, esse aí é Edmilson Júnior, uma pessoa que você vai sempre encontrar em mim alegria. Amém, glória a Deus. E ele tá falando a verdade, viu? Não é brincadeira, não. É esse sorriso, ó. Esse sorriso que você tá vendo aí é o tempo todo, tá certo? Tive um desastre aqui, né? Joguei água em tudo aqui, mas tá ok. Vamos lá. Júnior, você me falou que seu filho já tem o quê? 16 anos? 16 anos. Rapaz. Já tá maior do que eu. E, na verdade, eu nem conheço ainda, né? Depois eu vou mostrar uma foto pra vocês. Eu não conheço, não. Bom, legal. A gente está com um tema, né, já prefixado para trabalhar hoje, embora a gente não fique muito preso assim na questão de tema aqui, né? E o tema que foi escolhido para hoje foi a volta de Jesus, né, na atualidade, no que a gente está vivendo hoje. E a gente vai falar sim um pouquinho disso daí, tá bom? Mas de antemão, eu quero saber se Ana tá aqui com a gente, né? Eu tô aqui com o maior prazer, né, receber Júnior, como ele sempre falou aí, sempre com esse sorriso, né? Chova, faça sol, esse sol, 2 sol para cada um, como tá ultimamente, mas Verdade. com esse sorriso dele, graças a Deus. Nos últimos dias tem feito bastante calor aqui, né? Mas glória a Deus. Ô Júnior, como foi a sua conversão? Como foi que você entendeu o chamado? Porque, como eu falei agora há pouco, a gente tocava junto e não era em banda evangélica, não. Entendeu? Por que tu tocava o quê? Não- Ele Eu tocava cantava. percussão, né? Mas na época você cantava, tocada, né? Na verdade, cantava, fazia segunda voz. Na verdade, o cantor era Vanho, né? Vanho e eu Era. já fazia um back vocal. Só que de vez em quando a gente se intrometia naquela parte de cantar também, né, de principal, às vezes até pra segurar o tranco, que às vezes Vanho, não sei se você lembra, a gente tocou na micareta de feira, e Vanho, o cantor oficial,
Tava chegando, quem segurou o tranco? Eu e o Adson. E botava lá na frente pra segurar. Na época, o nome da banda era, você lembrou na estante aqui? Samba. Fascina Samba, rapaz, eu nem lembrava mais. Rapaz, Nem foi lembrava. marcante. E a gente não saía da casa de teus pais, né? Não, era porque os ensaios eram feitos Era lá, né? É. A gente não saía de lá e todo mundo junto, todo mundo unido. Agora, me diga aí, você que tem mais contato com aquele pessoal, eu acho que a maioria hoje tá já no evangelho, né? Com certeza, Glória graças a a Deus. Deus. Muitos deles já se converteram. Alguns que ainda não se converteram, mas são tementes a Deus. A gente conversa, tem um Sim. contato ainda. Outros, a gente até o próprio Vânia, eu perdi o contato, assim, recentemente. Tinha encontrado ele uma vez que estava passando ali pelo centro da cidade. Mas ele, para a glória de Deus, quando eu encontrei com ele estava cantando música evangélica. Glória a Deus. Parei ali com ele e Glória falei, a Deus. Vânia, a gente tem que se encontrar, né? Fazer todo mundo se encontrar. Até conversei com o Tony, né? Que é o seu irmão, Uhum. nosso amigão também. E a gente falou, aí eu falei com o Tony, poxa, Tony, a maioria da gente tá tudo no evangelho, graças a Deus. E a gente precisa, né, chegar, fazer um som pra Deus. Aí eu lembro que Tony, né, com aquele ar dele, né, né, ele falou comigo, nada mais justo que a gente fazer um som junto, um louvar o Senhor. Eu me acabei de dar risada, porque Tony é um cara muito engraçado também, gosto muito de Tony. E aí eu achei muito interessante, eu acho que a gente tem que sim, uma hora a gente se encontrar pra gente, né, louvar o nome do Senhor. Graças a Deus tenho já 17 anos no Evangelho, graças a Deus, e assim, com trancos e barrancos, quando a gente fala trancos e barrancos, é aquela vez que vem a provação e você fala, meu Deus, e agora? Aí Deus fala, calma que eu tô aqui contigo, Amém. né? Amém. Então, graças a Deus, estamos firmes, e o pessoal, assim, Joadson recentemente também se converteu. Joadson, né? Já tem recentemente que eu falo assim, de uns 2 anos pra cá, Sim. e me mandou um vídeo do batismo dele, fiquei muito feliz, porque Exato. a gente às vezes nem imagina, A gente né, fica que a feliz, pessoa né? assim, né, você vê a pessoa ali, ali no mundo, e você assim, como nós mesmos que antigamente estávamos no mundo, a gente fala assim, nunca imaginou vir ser cristão, né? Cristão, servir de verdade a Cristo. Não, às vezes na questão do modismo, quando a gente vê, muita gente vai abordar sobre isso hoje, mas servir realmente a Cristo. Não ser, como o pessoal às vezes fala, ser crente, mas servir a Cristo, ser um seguidor de Cristo, fazer o que Cristo fez. Porque ele Sim. falou que até coisas maiores nós faríamos. Nós faríamos. É verdade. Tony, meu irmão, né? Tony tá no evangelho também, graças a Deus, Graças a Deus. né? Inclusive hoje, até falei com ele, tá indo pra uma igreja aí ministrar o louvor, tem acompanhado algumas pessoas aí. Ele só é tímido, já chamei ele pra gravar comigo algumas vezes, ele, não, eu não vou não. Já trouxe algumas pessoas pra gravar aqui Ele é tímido comigo. na frente das câmeras, né? Aí, mas gravar ele não quer. O pessoal chama ele pra ministrar a palavra e também não é minha praia. Então, Deixa ele eu sempre aqui teve tocando. Sempre teve essa questão dele, mais recatado. Mas graças a Deus está cumprindo o ID do Senhor, né? Que isso é importante. É uma das coisas mais importantes depois que a gente se converte, né? A coisa mais importante é a gente entregar nossa vida para Jesus. A segunda é cumprir o ID, né? É verdade. E trazer outras pessoas também para o evangelho. Então isso tem sido feito por Tony, por mim, por você, graças a Deus, né? E a gente tem feito o que Deus está mandando. Mas seguindo, já gostaria de saber, né? Eu te fiz a pergunta, como é que foi realmente essa questão da sua conversão, né? Como é que você recebeu esse chamado, entendeu? Porque, rapaz, pensa um negócio que eu gosto de ver. Primeira coisa, eu gosto de ver a pessoa se convertendo. Eu fico na alegria, né? E depois eu gosto de saber como é que foi. Porque... E meu processo foi bem engraçado. Vocês vão achar bem assim, Pronto, engraçado. Porque, assim, assim, no processo da minha conversão, foi algo, vamos dizer assim, entre aspas, muito louco. Porque, né? É como falar a palavra de Deus os loucos para confundir os sábios, né? E aí o que acontece? Eu estava acompanhando um festejo que é feito no final do ano nas Baraunas, acho que vocês devem até ou já ter escutado falar, que é o enterro do Judas, né? Sim. Que o pessoal coloca uma personalidade que se destacou durante o ano e coloca no caixão e vai fazendo um cortejo até ali próximo ali, que a gente chama ali do Minador, que é se dirigindo ali à Rua das Voluntárias da Pátria, ali pro Sobradinho, mas na Baraunas mesmo, ainda na principal ali. E eu tava nesse cortejo junto com o pessoal. Nisso, já
bebido, eu tinha feito tudo que o inimigo Que é gosta. uma festa completamente profana, na verdade, né? Eu só conhecia o queimado Judas, né? Que é o sábado de aleluia, né? Que as pessoas falam que Mas lá no caso tem dois momentos essa questão, né? Do Judas lá dentro da banana. É uma questão que para o pessoal que acredita, né? Que crê, que gosta, Sim. né? É uma festa realmente pagã, profana, e que o pessoal gosta, que acompanhava. E é cultural, né? É cultural. É A Baraúna cultural. é muito tempo e tem muita gente acompanha. Sim. Muita gente acompanha e segue lá. Inclusive hoje tem muita gente que deixa de viajar para acompanhar É mesmo. essa festa. E aí o que acontece? Estava lá, junho, no meio do cortejo, batendo no caixão do Judas. Vai, tu hoje vai descer. Embriagado. Começando. E ali a gente batendo e aquela questão toda, aquelas cantorias que o pessoal entoava, e joga lá no pontilhão, né? Num pontilhão que tem lá, seguindo pro lá pro Sobradinho. Sim. E aí, essa questão toda, a gente foi, depois tava voltando. Nesse voltar, a questão da minha conversão, ela é ligada ao meu casamento. Uhum. É curioso, porque foi durante esse trajeto que eu conheci aqui hoje a minha esposa, que foi minha namorada, minha esposa. Nesse dia aí. Nesse dia aí. E aí o que acontece? Encontrei, né? Nem tudo tá perdido. Nem tudo tá perdido. Nesse trajeto, eu tô falando aqui o processo, né, da minha conversão, né? Nesse trajeto, eu já estava indo passava por casa, na que eu tava voltando, já estava trocando a minha terceira roupa, minha terceira camisa, na verdade, porque nesse embalo todo eu tinha suado a deriva. Litros. E aí, cheguei, fui quando eu tava indo pra outra festa, que já tinha saído lá da parte do Judas, encontrei essa minha, que hoje é minha esposa, né, Daniela. E nisso, comecei a ir pra igreja. Ela me falou, eu não vou entrar no processo de como foi a paquera, porque vai demorar muito. Mas ela já era evangélica? Ela já era evangélica. E ela estava participando da festa também ou não? Não, ela estava onde eu estava indo para uma casa de um pessoal. Sim. Para ir para outra festa. Uma festa já particular, na casa de pessoal. Quem gosta de A festa é gente ele. levantando aquela coisa de pagode. Não é? A gente como que inventava a festa, né? E aí o que aconteceu? Encontrei essa... que foi que é minha esposa hoje, Daniela. Nisso, eu já tinha trocado a minha quarta peça de roupa, minha camisa, e tava indo pra essa festa. E tava lá hoje que é a esposa do meu cunhado, a minha cunhada e a que é minha esposa. Nisso eu já tava paquerando as duas, a esposa do meu cunhado hoje e a minha cunhada. Naquele tempo, ninguém era... Sim. Entendeu? Ninguém era de ninguém. Ninguém era de ninguém. Tava todo mundo liberado. Sim. Só que... pra deixar claro, né? Só que aí eu falei, a gente no tempo, a gente não tinha conhecimento, não tinha um entendimento. Claro. Pra onde atirava, onde acertava o alvo, a flecha, Tava bom. era o alvo, tá? Onde cai, né? E aí minha esposa até brinca comigo hoje, ela fala, mas tu, deu demais, tu jogava pra um, eu brinquei com minha... Aí no que eu passei, minha cunhada falou, Júnior, eu dei aquela resinha, opa! Voltei e olhei assim, eu falei, oi, aí tá aquele negócio, conversa vai, conversa vem. E aí as meninas já estavam encaminhadas, né, para outras situações. E aí, mas nisso, a minha esposa tava lá num cantinho, num lugarzinho escuro. Eu falei, quem é aquela ali, menino? E aí, no desenrolar, né, para resumir, acabou conversando, insistindo. A mulher, eu não quero, que eu não namoro com quem não é crente, e aquela questão toda. E eu, não, mas não é assim não, tentando contornar, tentando desenrolar. E aí acabou que eu creio que essa situação foi o que me trouxe para Cristo. Né? Foi um projeto de Cristo, foi a minha esposa, Daniela. E aí, acabou que nisso aí foi só aquela questão ali de um beijinho ali e tal. Mas depois eu falei não. E eu tava na minha cabeça, né? Eu tenho que casar. Eu tenho que ter uma mulher certa, porque esse negócio aqui não tá dando certo. Agora, uma coisa interessante que eu até me lembrei, recordei aqui agora, é que eu trabalhava no G Barbosa ali da rodoviária. Eu trabalhava ali na parte ali, auxiliar de patrimônio, empurrando aqueles carrinhos para poder organizar e tal. E um vigilante ali, ele chegou para mim e falou bem assim, Jesus escolheu você, falou assim comigo.
Eu falei, Palavra profética, né? Aí eu falei, palavra profética. E aí eu cheguei e falei, E eu, meu Deus, prostituindo ali, a menina passava ali pra ir pros colégios, eu sempre bulindo com uma e com outra. Mas quando ele falou aquilo ali, você vê que quando você fala alguma coisa pra uma pessoa que você fala, dá um recado de Deus, o profeta, e se cumpre, aquilo toca com você. Toca em você. Não é que ele falou comigo aquilo ali, Deus tem um chamado pra você. Aquilo me abalou de um jeito que eu comecei a ficar pensando naquilo. E nisso, no desenrolar, teve esse processo aí com essa minha esposa. E chegou eu aí, quando eu consegui ter um contato realmente com minha esposa, que eu ia pro lado da casa dela ali, mas eu não tinha aquele contato. Até eu conseguir o contato, ela falou, você pelo menos vai visitar a minha igreja. E aí eu comecei a visitar a igreja, a Assembleia de Deus, foi onde eu me converti. E aí, engraçado que no dia que eu me converti, se converteu eu e um bêbado. Não, que a mãe chamou. Eu não estava nem preocupado, não vou nem mentir, que a gente tem que ser sincero, com a mensagem que estava sendo pregada. Eu já tinha na minha cabeça que eu queria me converter. Era o seu dia. Você aceitou Jesus genuinamente ou foi para agradar? Coração mesmo, coração. E engraçado que eu comecei a sentir isso quando eu estava tomando banho. Olha que coisa curiosa. Pra ir pra igreja. Pra ir pra igreja. Eu acho que Deus fez um mistério comigo, eu estava lavando ali e trazendo as unções para mim. Porque sempre tem mistério. E essa palavra profética que esse rapaz lá no G Barbosa te deu, né? Deus tem o quê? Um mistério contigo? Ele falou, Deus tem um plano contigo, ele te escolheu para você. Ele te escolheu. Essa palavra profética é interessante, né? Eu cortei pra falar isso aqui, pra quem tá nos ouvindo, porque às vezes a gente tem isso no coração, Deus coloca isso, vá lá e fale, mas você fica se prendendo. Verdade, né? verdade. E não vai surtir efeito, todo mundo pode falar, é igual a Jesus te ama. É porque o pessoal acha que às vezes é uma coisa rotineira, banal, né? Mas às vezes não é. Quando é Deus mandando, quando é Deus falando, quando é Deus te usando, meu amigo, toca e toca profundo. Toca. Né? Toca e toca bastante profundo. Então, se Deus está te mandando falar, fale. Não deixe não, porque a salvação daquela vida pode estar nessa simples palavra que você está achando que é banal, que é simples, que é comum, que não vou falar não, porque não vai surtir efeito. Mas fale. Nem que seja para você tirar o peso de seu coração, né? De cima de você, não, eu vou falar porque Deus está mandando, eu vou falar. Às vezes a pessoa fica com aquele negócio, eu vou falar para não ser cobrado. Exato, E a gente fica muito com essa preocupação se o outro, a pessoa que vai ouvir, ela vai gostar, né, o mal. Então, uma vez observando os carteiros, né, e eu percebi que eles entregam ali. Ou coisa boa ou ruim. Verdade. O trabalho dele. Inclusive, ele não sabe nem qual é o conteúdo que tá ali, né? Que tá esperando. Então, depois a gente pega e te olha logo quanto que tem ali, né? Pra identificar. Para eles, é o trabalho deles. Então, eu creio que pro mensageiro, o profeta do Senhor, tem que ser a mesma coisa. Se Deus mandou, entregue. Entregue, não fique na dúvida. Se a pessoa vai gostar ou não. E outra coisa, Jesus, quando ele ia quando as pessoas iam até Jesus, ele era bem explícito nas palavras. Sim. Você crê? Aí a pessoa fala, crê, então seja curado. Justamente. Pronto. Não tinha sermão. E não tinha muito floreio, não. Tá entendendo? Era simples. Falar, era simples, meu amigo. E quando ele fala, pode ser simples como for, toca. É porque depende da fé. Exato. De como você recebe. E depende de como você está. Porque ali Deus já sabe como é que tá a tua vida. Às vezes você parece que você tá cheio de alegria por fora, mas e por dentro? O interior, como é que tá às vezes? E às vezes Deus fala, eu vou curar esse interior dele agora. Mande aquela palavra para ele. Verdade. Porque muitas vezes, tem muita gente que tem testemunhos com questão de que passou por drogas, foi homicida, foi prostituta, algum tipo. Mas cada pessoa teve sua experiência. E Deus pega cada pessoa com aquela experiência para transformar vidas. Verdade. De maneiras diferentes. E é interessante, né, que Deus, ele sabe a forma de trabalhar com cada pessoa. Porque ele conhece a nossa necessidade. Ele conhece, exatamente. Eu falo isso porque eu sou assim, ó. Eu já levei muita gente pra igreja, né? E eu sou do tipo decisivo. Eu ligo pra pessoa. Opa, e aí, tudo bom? Tudo Rapidão, bom? Direto. Vou te levar pra igreja hoje. Não, vou te levar pra igreja hoje. Tô passando tal horário, vou te pegar e você não vai fazer satisfeito. Não é assim, né? Aí, e passa, e pega e leva.
E interessante que a igreja, né, que a gente congrega e tudo, tem um louvor, meu amigo, abençoado. E a gente que mexe com música, né? A gente fica encantado com aquilo dali. Aí o louvor é arrumado. Tem uns dias, tem poucos dias que eu levei um pessoal pra igreja. Aí quando chegou lá, rapaz, o louvor não tava. Meu Deus. Poxa, o louvor hoje não tá. Louvor. O pessoal que cantou não tava naquela, sabe? Aí eu fiquei, né? Não fluiu muito, né? Não, pra mim não. Pra mim não. Mas quando saiu, entendi. que esse pessoal que eu levei entrou no carro e fez. Que louvor arrumado. Você viu, rapaz, falou comigo do início ao fim. Eu digo, glória a Deus. Até lembro do pensamento, tu falou bem assim. Imagine se fosse do que eu tava escutando. Mas aí é que tá, talvez não tocasse. É isso. Talvez não fosse o que a pessoa, né? É porque a gente já olha o louvor de uma forma mais técnica, mais profissional. É verdade, né? é verdade. Porque a gente trabalha com isso, né? Querendo ou não, verdade, a gente trabalha com isso. É igual professor de português. Professor de português, você vai falar, ele vai prestar atenção em tudo que você falar, principalmente nos erros. É verdade, né? Principalmente nos erros. Então, tenho muita experiência nisso, porque eu trabalho muito com professor. Eu tenho que ficar bem observando isso. É isso aí. Deixa eu te perguntar, Júnior, Sim. né, pra gente já começar a entrar no nosso tema aqui. Certo. Jesus está voltando? Já. Com certeza. As portas. Você tem visto isso, Jesus voltando? Tem os sinais aí. É o que a gente vai falar, viu, sobre essa questão. É outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, porque a gente já começou a falar dessa questão de ser banal, né, de ser simples. Repetitivo, né? Jesus te ama. Ficou banal, né? E o Jesus está voltando, acabou também, de certa forma, banalizando. Virou um jargão, né? Um Virou, que é dito demais, ele perde o sentido, ele perde o valor, né? Tudo aquilo, se você falar direto que não acontece logo, né? Então as pessoas, hoje, a palavra mesmo, eu te amo, né? A gente ouviu tanto em novelas, filmes de Hollywood, hoje a pessoa fala eu te amo, conhece, no terceiro dia fala te amo, mas peraí, Dá que é isso? Verdade, vamos casar, é aquele negócio bem... Sabe? Então, e a Bíblia fala que não é por muito falar que seremos ouvidos, né? Então não é por muito falar que aquilo ali vai fazer passar a ser verdade. Tem que vir como você disse. A palavra que o rapaz que estava trabalhando lá falou com você, tocou no seu coração, porque veio ele tinha falado com ele, né? E outras, e Ana Paula, ele chegou pra mim e falou bem assim, eu lembro disso agora, que ele falou bem assim comigo. A gente tava na banda no tempo ainda. Uhum. Aí ele chegou pra mim e falou bem assim, o que tá te atrapalhando é esta banda. Deus vai acabar essa banda. Criou uma situação na banda. A gente teve um show lá e rolou um cachê lá, uma situação lá. E teve uma discussão em cima desse cachê e a banda acabou. Eu falei, eita meu Deus. E depois que eu me converti, que eu tô... Nas primeiras semanas, isso aqui serve pra você também, que às vezes pensa que o início de um cristão, da jornada de um cristão é fácil. Não é. Ninguém julgue também aquela pessoa que tá começando a seguir os passos de Jesus, porque é difícil e a gente tem que ter as rosas e ter os espinhos. E o que acontece? Nas minhas primeiras semanas, eu já tava convertido, o pessoal já me chamava, que a gente ganha logo o apelido de pastor, né? Aí eu já tava, pastor aí, a questão. O pastor chegou. Pastor chegou. Eu ia pro ensaio da banda no estúdio. Fazer o quê, meu Deus? E nisso, Simone Ana Paula, eu encostava assim, tá o pedestal lá com o microfone do back, eu não era mais o back vocal da banda. Mas o que acontecia? A gente ia encostando um pouquinho. Quando você menos espera, você tá lá cantando a música. Entendeu? Então, mas isso é normal, você não canta. Mas, assim, melhor seja é que você afaste tudo isso logo de você. Verdade. Porque a palavra de Deus diz que a gente vem como nós estamos. Venha como estás. O resto, o Espírito Santo vai trabalhando na vida da pessoa aos poucos e ela vai se moldando de acordo com o que Cristo quer que a pessoa venha a ser. Eu costumo dizer que, às vezes a pessoa fala, é pastor e tal, isso, aquilo. Eu digo a você, eu sou formado em teologia da servidão, eu sou servo. Eu não quero mais nenhum título a não ser servo de Cristo. É isso. Novo convertido, ele tem que realmente ser separado, né? Eu também, quando me converti logo, eu me afastei muito das amizades, até da família também, conta. para eu conseguir me firmar. Isso conta. Mas
a gente precisa, mesmo depois de firmado, depois de ter uma boa base no evangelho, continuar vigiando. Né? Você falou isso daí, que você ia ficar ali perto do microfone, daqui a pouco começava a cantar, fazer o back da banda e tal. Eu vivi isso daí tem pouco tempo, meu amigo. Olha que eu já tenho anos no evangelho. Olha pra isso. Né? E nós fomos convidados para o casamento de meu primo, não foi, Ana? E aí, meu primo não é evangélico, não, né? E aí, fez o casamento, e depois nós fomos para a recepção e tal, o local onde ia ser feita a festa. E quando chegamos lá, nos deparamos com uma banda tocando ao vivo, né? Ah, eu sei como é isso, né? Rapaz, e aí começaram a tocar anos 80 e lá vai anos 70. Aquela música de né? nostalgia. Seu menino, da família dele, ele tem, né, bem uns 12 a 13 irmãos. E da família dele, só ele mais outro irmão que não é evangélico ainda. Sim. O restante, todo mundo já é evangélico e tal, né? E já tem bastante tempo no evangelho. Sabe o que foi que aconteceu? O pezinho tava batendo, foi? O pezinho batendo, não. Tava a crentalhada toda dançando, meu amigo. Foi. Rapaz, que negócio. E eu comecei a observar aquilo. Eu digo, rapaz, que negócio violento é esse? É cômico, mas é trágico. E aí, quando foi lá pra 3 horas da manhã, eu ali tomando refrigerante, né? E comendo uma coxinha e lá vai e tal. Daqui a pouco eu comecei também. Eu disse, Ana, é hora da gente ir embora. A palavra diz que fugir da aparência do mal. Eu falo agora, né? Foi, né? E levantava, como é aquela... No One Dance, eu sei que a crentalhada toda... Não, mas Rapaz. Mas isso aí a gente fala assim, que é a questão, mas às vezes a pessoa julga e tudo, mas isso acontece. Mas é por isso que a Bíblia fala, né? Vigiar e orar. A vigilância vem primeiro, a torre de E vigilância. outra, às vezes a gente fica vigiando, como eu mesmo trabalhava no ambiente, e eu ia toda armada assim. Eu sei, revestimento, torre tal, de vigília, né? Só que aí, quando você chega perto dos seus, você relaxa. Tipo assim, dentro da igreja, porque ali você já... zona de conforto, né? Zona de conforto. Mas é nessa zona de conforto que eu tenho que pedir também a Deus para que eu venha vigiar. É verdade. A mesma coisa aí, né? Tava todo mundo ali juntos, irmão, família, a alegria de estar celebrando o casamento. Então ali, ó, esqueceram de vigiar nessa hora. Mas acontece, mas tem que estar atento. Se fosse para um centro de macumba, todo mundo ia ficar ligado. Ninguém ia mexer o pé para nada. Mas como foi naquele lugar. E olha lá, viu? Atenção. E olha lá, porque assim, hoje em dia, o pessoal, às vezes... sabe o que acontece também? Assim, não é o nosso caso, que eu conheço vocês também me conhecem. Mas assim, a gente... Pode acontecer com a gente também, ninguém tá livre disso. Mas digo assim que muitas vezes hoje a pessoa às vezes vigia, mas a gente mais vigia na vida dos outros. Porque tipo assim, dentro da igreja às vezes a gente fica vê uma coisa ali que saiu fora do conforme, a gente, bora ver isso aqui e tal. Tô dizendo que é errado não, porque o que tá errado a gente tem que consertar, maneira de consertar, saber como falar, se dirigir. Mas muitas vezes hoje a gente, às vezes, é como eu falo também pro pessoal hoje, as pessoas hoje na igreja vê um milagre e se espanta. Acha que isso hoje é novidade. A gente não tem que estar espantado quando acontecer um milagre, um coxo levantar, uma pessoa na cadeira de roda levantar, ou um cego voltar a enxergar. A gente deveria somente glorificar o Senhor, mas as coisas hoje, como a palavra diz, né? Que hoje o amor de muitos esfriarão, as coisas estão tão frias às vezes, que as pessoas às vezes não estão se dando conta disso. Mas quando a pessoa, que é a questão que a gente fala, né? Que é a questão do servo separado ali, buscando a santidade ali, ele começa a se direcionar. Eu assisti um filme que eu levo muito isso pra minha vida e eu tento prender o máximo, claro que às vezes a gente tem essas questões, mas a gente tenta prender o máximo, que diz assim, depois se você quiser, você pode até assistir. É uma dica de filme, viu, pessoal? Em seus passos, o que faria Jesus? A gente já assistiu. Muito bom mesmo. Eu me pego muito naquela questão, porque eu fico nessa questão. O que é que Jesus faria nessa situação? Sim. Jesus se desesperaria, Jesus fazia... Então, vamos pegar como exemplo, como molde, como símbolo de padrão, Jesus. Sim, verdade. Mas então, no seu entendimento, Jesus está voltando. Não tenho a menor dúvida. Graças Agora a Deus. A questão de Jesus é assim, ele fala que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. A gente não sabe o dia, mas os sinais seguem. Antes, quer ver uma coisa? O pessoal falava muito. Quanto tempo vocês escutaram falar sobre questão de rumores de guerra, que era agora a volta de Cristo? Há muito tempo se prega isso. Pessoal, pastores, missionários, eles chegam e eles falam sobre isso.
os rumores de guerra, desde o tempo falando da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, trazendo para hoje o que a gente está vivenciando hoje. Não tem como dizer que a volta de Cristo não está próxima. Verdade. Júnior, você separou um texto, não foi isso? Foi. Que está em Mateus 4. capítulo 24. Ana, quer falar alguma coisa antes? Sim, antes da gente entrar no texto, é bom a gente salientar que as pessoas só vão perceber que a volta de Cristo está próxima se tiver a palavra como guia, né? Porque muito pode falar, mas eu ouço isso desde o tempo de eu sou minha bonzinho, avó, eu não faço isso, né? eu não faço aquilo, eu sou quase um crente. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, que Jesus estava voltando, eu era criança, devia ter uns 12 anos, Oxi. né? Mas hoje eu sei que não é só uma mera coincidência, não foi só um fato, uma palavra lançada, porque praticamos a palavra, ou seja, estudamos meditando, né? Então é a mesma coisa de você ler uma bula de um remédio, você vai saber, né? Um antibiótico, ele não vai fazer efeito nas primeiras 24 horas. É verdade. Né? Antibiótico não, um analgésico sim, mas o antibiótico ele só vai fazer efeito depois de 72 horas. Né? Se eu parar antes, no segundo dia, eu não vou ver nada, ainda vai piorar a situação. É verdade. Sabe? Então, eu só vou colocando esse exemplo aqui da bula do antibiótico. Se eu tiver meditando na palavra, aí eu vou saber, os sinais vão estar lá, né? E fala para meditar de dia e de noite. De dia e de noite. E não se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Então, eu não posso deixar que nada me distraia, né? Sobre essas coisas. Então, assim, a gente só vai acreditar verdadeiramente na volta do Senhor Jesus se estivermos aqui, ó, na palavra. Alicerçado na palavra. Alicerçado na palavra. Perfeito. É verdade. O texto está em Mateus, capítulo 24, né? O versículo 42, que foi o que você separou, não é isso? Isso. E eu vou ler aqui. Ele diz assim: fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Né? Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Deixa eu fazer só uma explanação aqui. Um pouquinho antes, no 40 diz: estarão no campo 2. Um será tomado e o outro ficará. A gente nem pode estar junto. Né? Não, mas Deus vai preparar a situação. Esse versículo aqui não é válido pra gente, não. É isso. Deus vai preparar a situação pra ninguém estar junto. Porque nesse caso aqui vai ficar. O estúdio aqui vai ficar vazio. Não vai ter podcast nesse dia, não. O podcast vai ser encerrado, meu amigo. Bom, não ser que. Porque Deus vai trazer aqui uma pessoa abençoada, né? Você não vai mudar o seu conteúdo, então. Vai ser dessa forma mesmo que você está falando. Não vai ter podcast. Não vai ter, não vai ter. E aí, nesse caso, eu posso dizer a você que um punhado de conversa não vai ter mais nunca. Vai ter só Amém. Agora, assim, ó, nesse texto, o versículo 42, que diz, né? Fiquem vigiando, pois vocês não sabem, né? Em que dia vai chegar o seu Senhor. Ele é um versículo que abrange, tudo bem, a volta de Jesus, mas se a gente for um pouquinho adiante no nosso pensamento, a gente vai entender que, na verdade, quando eu perguntei para você, Jesus está voltando, né? E você disse que sim, que claro, que tem essa certeza, tem essa convicção. Na verdade, eu já vi a volta de Jesus várias vezes, né? Porque eu tenho ido em alguns sepultamentos de crente. E será que Jesus não voltou para aquele que morreu? Voltou para aquele. Você tá entendendo? Entendi. Então, para aquele dali, Jesus... E eu já escutei outra pessoa falando sobre isso aí também, interessante. Exatamente. Então, para aquele dali, Jesus já voltou, meu amigo. E você presenciou. Exatamente. O que é que acontece, ó? Fiquem vigiando, né? Você não vai saber o que a palavra tá falando. Que hora, que dia que ele vai voltar. Pra você. Eu não sei. Eu acordei hoje. Eu não podia ter certeza de jeito nenhum que eu ia vencer esse dia. Perfeita essa colocação. Você tá entendendo? Perfeito. Jesus podia muito bem ter voltado pra mim hoje. Né? Eu sei que um dia ele vai voltar para resgatar a igreja. É porque o pessoal tem aquele pensamento que vai voltar no coletivo. Exatamente. Né? No atacado. No atacado. Mas aí é o que tá. Quando você pensa no atacado, né?
Vai Aí- no varejo. Quando você pensa no atacado, você vigia menos, porque, não, peraí, tudo É. bem, os sinais estão Fulano tá acontecendo, aqui, não sei o que tá aqui. rolando umas guerras aí e tal, mas Interessante. ainda tem muita coisa pra acontecer, né? O que segundo a Bíblia, que ainda tem muita coisa pra acontecer, então, não é agora que ele vem, não. Eu vou me preparar na hora que o cavalo branco vai aparecer. É. Aí você pergunta, Vi um Boeing lá, menino. e vem cá, macho, velho, e pra você? É, bem colocado. Hein? Isso aí é profundo. Porque, sabe o que é que acontece? Exemplo, de quando Jesus veio à Terra, né, como homem, de lá pra cá já são 2000 e poucos anos, É. certo? E de lá pra cá, Jesus está voltando. É o que se diz. Jesus está voltando. Mas como você bem falou, no atacado, Não, né? não. Foi Ana Paula? É, Eu pronto. já comprei essa. No atacado, esse voltar de Jesus, segundo estudiosos, ainda leva um tempo e tal, ainda tem algumas coisas para Já acontecerem, voltou um bocado de vez, né? vezes. Mas se você pensar, Jesus está voltando no varejo, como aí foi você que Já disse, estreou. no varejo, né? De forma individual para cada pessoa, qual é o tempo de vida de uma pessoa? A Bíblia fala, são 70 anos, é isso? É. O que Passar passa enfado. disso é canseira, enfado. Então, são 70 anos se chegarmos lá. E aí entra o tema que a gente vai discutir aqui, que é a volta de Jesus na atualidade, né? Porque hoje os nossos jovens, eles estão morrendo muito antes de completarem É. 40, de Morte completarem precoce, 30. E aí, entendeu? Jesus voltou pra ele? Ah, Mas meu amigo, de maneira aí, diferente, né? aí é que tá o problema, porque Aí ninguém sabe o que aconteceu ali, ninguém, né? É verdade. eu não vou poder Não vai poder dizer julgar, tem isso que também. não, esse tá no inferno, não vou poder Não falar, pode. né? No Isso aí, milésimo de segundo acontece muita coisa. muita Sim. coisa, né? E isso não vai caber a mim, né? A ninguém. E o texto, ele é bem claro e fala assim, portanto, vigiai, né? Porque não sabeis em Nossa. que dia vem o vosso Senhor. Então, o que fazer se eu não sei o dia que vem? Mas nós se preparar, Se né? preparar, ficar no aguardo. Eu gosto muito de colocar esses exemplos assim. Eu sou da área de saúde, né? Hoje em dia não estou atuando, mas foram mais anos Tem atuando do conhecimento. que não. Então, o que acontece? Temos os equipamentos para nos proteger, como luva, máscara. Hoje é bem conhecido devido ao que houve, né? Mas antes, assim, quando a gente estava no começo, é necessário, é obrigatório se usar luvas, né? E tem muito profissional que não quer, porque realmente para sentir a sensibilidade ali de fazer uma administração no paciente é complicado com a luva. Só que é um meio de nossa proteção. E tinha colegas que falavam assim, não, eu não vou usar a luva porque na ficha dele não está dizendo que ele tem nada. Olha aí. Mas não pode. Mas o ambiente em si, né? E outra coisa, como está dizendo assim, portanto, vigiar, porque eu não saber o dia que o Senhor vem. Então, se eu não sei o dia que ele vem, eu tenho que estar preparado. Então, assim, Independente. Para eu ter cuidado dele pela minha vida, eu tenho que usar luva com todos os pacientes. Eu não preciso saber se é portador de uma doença contagiosa. contagiosa. O meu papel é usar luva, touca, toda a manutenção. Tá tudo adequado. O Zé Pedro tá lá pra isso. Eu não posso estar ali, porque assim, se a pessoa for me preparar no dia que o Senhor vem, e a Bíblia não diz em momento As nenhum. virgens imprudentes. Ele não diz em momento nenhum o dia que ele vem. É O verdade. momento que ele vem. Então, Nem ele sabe. nem né? ele Jesus sabe, né? Nem ele sabe. Então, cabe a nós nos prepararmos todos os dias, todas as manhãs, como a palavra do Senhor diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã, né? Cada manhã a gente está se renovando. Todo final do dia, como o Anderson falou aqui, a gente agradecer ao Senhor porque venceu aquele dia. É importante. Sabe? Fazer uma autolimpeza do que foi, porque tem dia que é ruim mesmo, sabe? E a gente ali, antes de dormir, agradecer ao Senhor, ser grato pelos livramentos, sabe? Então, tudo isso aí é se preparar para a vinda do Senhor. Né? Você me deixou impactado com essa colocação. Sabe por quê? Me fez trazer, assim, eu não olhava muito por essa ótica. Mas, assim, a gente se pergunta hoje, do que você falou aí, sobre a questão de que Jesus volta todo dia para aquele, e a gente presencia. Aí vem a pergunta, por que Deus
né, criou essa cultura para nós, para homenagearmos aqueles entes ou pessoas queridas e prestarmos a última homenagem. E na Bíblia fala que é melhor estar na casa ali do luto do que na festa. Olha como as coisas se encaixam, como você falou da questão aí de estar ali, voltou para aquela pessoa e as pessoas presenciarem, visualizarem aquilo ali e trazer uma reflexão. Tem um momento de reflexão. E você vê que tem um culto fúnebre, ou então às vezes tem a questão sempre tem uma pessoa que, um pastor ou alguém que queira falar, independente de religião, que vem falar sobre aquela questão de Jesus. E é muito interessante essa parte, porque aí é você mesmo que está acompanhando esse podcast, você vê que nesse pequeno detalhe, muita coisa está em volta. Uhum. Então preste atenção nisso aí, que o que o senhor falou aí causou um terremoto muito profundo. É verdade. O último velório que fomos, né, há um ano, foi do meu tio, irmão do meu pai. E foi perto assim ou foi perto, ou foi depois, agora eu não me lembro, das festas juninas. E como a gente está falando aqui, a gente não sabe, até então, pra gente, ele não tinha se convertido. Eu sei. Mas, como ele ficou aquele tempo ali, e no ambiente de trabalho nos hospitais, eu sei que tem muitos profissionais, né, que tá ali evangelizando, né? Então a gente não sabe, a gente vai saber naquele grande dia. Eu quero crer que naquele grande dia... A gente tem essa esperança. Né? Vai ter esperança. Mas assim, como vocês estão falando, e a Bíblia fala que é melhor estar na casa do luto do que em festa, ele tinha se preparado para ir para essa festa, para uma festa. Ele comprou até a camisa, estava tudo ali preparado, ele estava feliz. Olha aí. Por estar, por poder ir, aquela expectativa, só que ele não foi. Então, no dia do velório, eu falei assim, meu Deus, né? Quantos planos ele fez? Estava feliz para poder ir para essa festa, mas acabou tudo ali. Então, é por isso que a Bíblia fala, melhor estar na casa do luto, onde se pensa, foi assim, tá vendo? A gente não pode estar fazendo esse tipo de plano, ou senão, não deixar tudo, eu vou fazer, não viveu hoje, e sempre estar preocupado com o futuro, né? Porque ali não teve futuro para mim. Tá entendendo? Já me lembro desse dia na mocidade. Não teve o fada, a questão toda, né? E uma coisa interessante que eu tô olhando o texto aqui novamente, né? Eu tô até falando demais aqui, porque quem fala demais sou eu. É mais pra você falar, né? Mas aqui eu tô tomando a palavra muito. Tá ótimo, fica à vontade. Amém. Vamos ter um punhado de conversa. O que é que acontece aqui, ó? Lá na parte B do versículo, né? Que diz assim, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Esse seu Senhor, né? Tem algo profundo aí, porque isso aqui é para quem é crente. Tem dom. Tem Jesus só é Senhor de quem já entregou sua vida para Ele. Verdade. Você tá entendendo? Então ele tá falando aqui para quem já tá no evangelho, para quem já tá dentro, e ele tá dizendo, fique vigiando. Se prepare, né? E esse se preparar, ele tem que ser constante. Imagina esse vigiar, se fosse assim, eu vou vir 25 de dezembro de vamos fazer. Aí 45 da tarde. Aí, meu amigo, você vai fazer o que você quer quando for, né? Às 5h40, opa! Senhor, eu me arrependo. Cheguei meia hora antes. Aí é complicado. Mas então é isso. E aí tem um negócio que geralmente eu falo, né? E as pessoas ficam assim meio paralisadas observando, né? Rapaz, como seria bom que acontecesse com cada um de nós aquilo que aconteceu com o ladrão que estava na cruz do lado de Jesus. Eu pensei nele também um pouco. Você tá entendendo? Porque o que é que acontece ali, ó? Jesus está na cruz, vai lá e faz uma chacota de Jesus, e o outro vem e defende. Mostrou os dois lados. Aí ele vem e defende, e ele diz a Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus fala, ainda hoje, né, entrarás comigo. Ele morreu, meu amigo. Ele entregou a vida para Jesus, ele reconheceu o senhorio de Jesus e morreu. Estava salvo. Sim. Agora, eu me converti em 2006.
de lá pra cá, mesmo no evangelho, dentro do evangelho, quanto eu não já pequei nessa vida? Oh, meu Deus. Quanto eu não já vacilei nessa vida? E se Jesus tivesse voltado naquele momento? Você tá entendendo? Tava em débito. Mas se na hora que eu disse assim, eu entrego minha vida pra Jesus lá em 2006, às 19 e alguma coisa da noite, e Jesus disse, epa, negão, venha! Tava beleza já, tava salvo. Mas não, a gente tem que estar o tempo todo vigiando, né? Porque São claras as instruções. Exato, a gente precisa estar o tempo todo vigiando. E você acha o que dessa juventude, né? A juventude que está no evangelho e a juventude que ainda não conhece, não reconheceu o senhorio de Jesus. São dois momentos. O que é que você acha da juventude que está no evangelho? Olha, eu sou muito direto e assim, às vezes a pessoa pode achar até que é questão de radical. Porque assim, as coisas de Jesus, as coisas de Cristo, de Deus, são todas feitas com ordem de essência. Sim. Aqueles que não seguiram com a ordem de essência foram fulminados. Tem muito exemplo disso no Velho Testamento. Verdade. Ou até no Novo Testamento também. Quando naquela questão do Atos dos Apóstolos, aquele pessoal que foi dividir a própria vida, a propriedade e ocultou uma parte daquele dinheiro. Sim. Assim, os exemplos. Então, o que é que acontece? As pessoas, hoje as igrejas precisam, eu olho dessa forma, viver, buscar viver o máximo possível. Eu sei que todo mundo erra. O evangelho da igreja primitiva. Uhum. O genuíno. O genuíno. Buscar fazer as práticas das igrejas. Não cair no modismo. O evangelho O evangelho da raiz. E nisso, a juventude, ela é aqueles que vão dar prosseguimento àquilo que os que estão fazendo. Nós hoje estamos ali à frente de uma obra, ou ajudando ali um pastor, uma pastora, seja em uma ministração, dirigindo um culto, seja fazendo louvor, seja pregando, de alguma forma, está ali colaborando. E os jovens, assim como você que é pai, você que é mãe, seus filhos olham você como seu super-herói. Então, os jovens de hoje, eles veem a questão do pastor ou a pastora como seu exemplo. Sim. É como foi a questão de Moisés com Josué. Os jovens que estão no evangelho. Os jovens que estão no evangelho. Sim. E aí o que acontece? Eu vejo hoje que a gente precisa, os jovens precisam, assim, se dedicar mais à oração. Buscar orar mais. Buscar, principalmente, vigiar mais. Para que a gente não pode deixar que esse modismo, que assim, vamos ser sinceros, tem muitas igrejas hoje que estão trazendo o mundo para dentro da igreja. E os jovens estão abraçando isso às vezes. E aí eu lhe pergunto, como é que os jovens, já vou entrar na questão dos jovens que não são, vão olhar aqueles que estão ali para ser exemplo? Isso é uma coisa muito séria hoje. E aí cabe a liderança, tá vendo a questão ali dos jovens, porque assim, a gente tem que entender e perceber como é que os jovens, aqueles jovens, porque a gente está ali vendo de uma maneira superficial, só Deus sabe o profundo. Como é que os jovens, a liderança tem que entender como é que os jovens estão visualizando o mundo afora. Estão firmes? Estão sedentos mesmo da palavra de Cristo? Ou é só para estar num grupo de coreografia? Ou é só para estar em um louvor? Ou é só para estar se exibindo nas redes sociais? A gente tem que ver que a palavra de Deus é algo sério, sereno. Jesus, ele não te dá um meio termo, ele te dá ou sim ou não. Você vai escolher onde é que você quer seguir. Tanto para aqueles, você está focando mais na questão dos jovens, mas de uma maneira geral, existem dois caminhos, o largo e o estreito. E assim, muitas vezes, os jovens de hoje, como a juventude é atraída por muitas questões, como eu falo, modernas. Por exemplo, um culto mais descontraído, sou contra? Não, não sou contra. Desde que tenha o princípio da palavra. A ordem e a decência. Não pode ser um culto que venha se espelhar nas coisas do mundo para querer trazer jovens que estão lá no mundo para que ele veja, porque ali só vai inchar, vai ficar quantidade e qualidade pouca. Porque sempre tem os remanescentes no meio. Por mais que aqueles ali estejam ali por modismo, por modernidade, aquela questão toda, mas tem os remanescentes que preferem não se corromper. E assim, a questão da juventude hoje, isso me preocupa muito. Me preocupa muito. Assim, porque assim, eu já tenho 41 anos, né? Mas assim,
Eu tenho a minha alma jovem, né? Como a gente fala, costuma falar, eu brinco, Não eu envelheceu. dou risada, eu gosto de estar ali brincando, pulando ali junto trazendo um louvor avivado, ali tá no meio ali do pessoal ali se divertindo, porque a palavra de Deus é que nós devemos nos alegrar na presença do Senhor. Ela diz que a gente deve se alegrar. Mas é isso que eu tô falando. O que é que me preocupa hoje na questão da juventude? É ser luz. Ser luz, os que estão dentro da igreja, para que os que estão fora consigam avistar aquela luz como um farol. Que é aquele navegante que está num local distante, às vezes perdido, mas tem um farol que é o seu guia. E esse farol tem que ser Jesus. E os jovens têm que mostrar, porque nós somos testemunho, eles dão testemunho também, que precisam os outros jovens, não para um modismo, mas para dizer assim, ó, vem para cá porque Jesus vale a pena. Nessa questão toda, como você tá falando aí, eu tenho um entendimento, tudo que você falou tá bem correto, tá bem certo, eu concordo contigo. Mas eu vou e volto na situação de é necessário também a gente inovar dentro do evangelho, não, né, desfazendo do evangelho, não escandalizar. Isso. Também O evangelho acabou. Não, Nu e cru, certo? Mas, como você falou, a gente precisa sim se alegrar na presença do Senhor. Se for para dançar dentro da igreja, os louvores, a gente vai dançar dentro da igreja, né? A gente vai avivar. E isso é bom para nossa alma. Ótimo. Mas é necessário sim ter uma base muito bem feita, principalmente para os jovens. Com certeza. Você vai dançar? Vai. Você vai se alegrar? Vai. Vamos ter festas aqui? Vamos. Mas o evangelho é isso aqui. É isso. É transformação. É mudança, é deixar Deus trabalhar em sua vida. E fazer esse entendimento mesmo. Até porque eu era meio travado nessa situação daí. No início do evangelho, início que eu me converti logo também, eu era meio travado, sabe? Até que um dia teve uma reunião de uma igreja na casa de um pessoal conhecido nosso. E eu tava lá na ocasião e participei também da reunião, certo? E esse pessoal congregava na igreja batista bem tradicional, congrega ainda, né? Bem tradicional aqui de Feira de Santana. E o pastor que estava lá, ele falou assim, ele disse, sabe o que é que acontece? Eu tive há poucos dias, né? Ele estava com uma missão de estar ministrando uma tribo de índios. Meu amigo, o resultado da ópera. O cacique se converteu. Oh, glória. E deu a ordem que era para todo mundo se converter. E aí os índios tudo começaram a se converter. E lá vai. E todo mundo veio para o evangelho. Ele diz, e agora? Como é que vai ser a Como é que... Não, mas... sabe qual foi? Como é que eu faço para botar um paletó nesses índios? A preocupação do Você tá entendendo? missionário. Os índios são acostumados a andar nu. Pra ele não. As índias com os seios do lado de fora e tal. Como é que agora ele vai botar uma roupa tradicional né? Tirar o costume. Sim, do homem branco no índio? Não vai, meu amigo. Porque aquilo é uma cultura. E será que a conversão deles não foi genuína só porque eles vão permanecer andando nus? Entendeu? Vão adorar Deus da forma deles. Da forma deles. E a gente precisa entender isso. Isso aí né? A gente precisa ter a nossa mente aberta para essa situação, porque senão a gente mesmo é que acaba complicando tudo. Entendeu? Como eu geralmente falo. Drasticamente, né? Drástico, Eu geralmente falo de Thales Roberto, né? Do louvor que ele canta, da música que ele canta. Que ele diz, viver é fácil demais, a gente é que complica tudo. Não é verdade? Então, como a gente aqui já falou também de Jesus ministrando a palavra, ministrando o evangelho, é simples. É de forma simples. Eu soube de uma ocasião, né? Acho que tem isso na Bíblia, não deve ter na Bíblia isso daí. Que diz assim, Jesus, o pessoal tá lá falando em teu nome. Ele, bom, se não é contra mim, tá a meu favor, né? Não tem uma passagem que fala assim? Né? Então... Não é contra mim, é por mim. É por mim. Tá, meu favor. Você tá entendendo? Então, meu amigo, a gente precisa de algumas estratégias para lidar com certos tipos de pessoas. Assim como eu levei o pessoal na igreja, eu achei que o louvor não foi bom. E quando o pessoal saiu, achou maravilhoso. Porque cada pessoa vai gostar de ser ministrado de uma forma. Não é verdade? Vai respeitar o espaço dela. E Paulo fala, quem come pão não critique aquele que come carne. Não é isso?
Então cada um tem uma forma. Exemplo, você congrega hoje numa igreja Pentecostal. pentecostal, É. né? PI Barão, Eu congrego na igreja batista. Eu gosto. Provavelmente se eu chegar na igreja pentecostal, né, não vou me adequar ali. Provavelmente se você chegar na igreja batista, não vai se adequar ali. É por isso que eu vou dizer, Júnior Não é de Deus. não é de Deus. Você tá entendendo? Entendi, é. Então a gente tem que ter esse discernimento. É. Esse discernimento. Sim. Né? É bom que a gente esteja tratando disso daqui, porque tem que ter esse isso, porque discernimento, também esse entendimento. Parte de respeito. É a questão, quando a gente fala da questão, você falou da questão da juventude, é isso. Saber atrair a juventude. Isso, né? exatamente. Com a modernidade. Mas não deixar Não. a modernidade ou o mundanismo. Perder a essência. Perder a Não essência. pode perder a Tomar a essência. primazia do lugar de Deus. Entendeu? Exatamente. Porque eu acho assim, ó, por exemplo, quando você fica preocupado, quando você fazer alguma coisa para Deus, você quer fazer de maneira perfeita, né? Porque muitas vezes a gente até faz a questão de uma analogia de falar, quando você estava no mundo, você pagava ingressos caros, passava perdia a noite. Perdia a noite. E tava ali, você tava madrugada dentro, dando risada, sorrindo e pedindo mais. Então o que acontece? Você na presença de Cristo, às vezes a gente vem com muitas formalidades. Que demorou demais o culto hoje. Não sei o que, isso e aquilo. E às vezes tem um trabalho de Deus ali. Se você tem um compromisso, você conversa ali com o seu pastor, para se deixar tirar mais, deixa o trabalho de Deus ali. Uhum. E a questão que eu falo para a questão da juventude, é que a juventude precisa, essa questão de vigiar, para não deixar para não perder a essência. É isso aí. Não perder essa primazia. Você fala de primícias. Isso. Você fala em primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então assim, o que a gente acontece? Em alguns lugares, você percebe, tá nítido isso, não é nem questão de julgar, que ele tá nítido. Muitas pessoas hoje estão indo muito pela questão do mundanismo, a questão de modernidade. E temos exemplos disso aí, mas aí já não entra nesse contexto, mas eu vou dar esse exemplo. As igrejas que estão abrindo aí, de lésbicas, de questão, vou até trazer a questão aqui de fala de JA, né, do pessoal que está abrindo esses movimentos. Eles estão vivendo aquilo que ele acredita. Mas aí é onde entra o problema todo. Contra tudo que o evangelho diz. Porque aí tá fora. Não é um fora. evangelho de renúncia, Né? é um evangelho que agrade o meu Eu não falo, abominação para mim, um homem deitar com um homem. Aí, na verdade, não é exemplo. Não é o evangelho que está transformando a eles. São eles que estão transformando o evangelho para a situação deles. Trazer a seu favor. Você tá entendendo? Favorecer. Aí é onde começa... É isso que eu falo, eu digo assim, a questão desses tipos de exemplos, né, que são tão contrários. Mas digo assim, na questão que aí você vai fazer uma igreja, você vai tomar conta da igreja, que Deus coloca ali um anjo da igreja, um pastor ou uma pastora, e ali a pessoa fala, eu vou fazer igreja que seja atrativo, mas vou botar do jeito deles. Tipo, do jeito que ele quer. Não, tem que ser do jeito que Cristo quer. Justamente. Agora vamos criar mecanismo, né? Uma gincana, que todo jovem gosta, alguma coisa bem elaborada, uma gincana, um culto de louvor, avivado ali, aquela coisa assim, que atrai ali o jovem. Porque muita gente, como eu falo, a questão do louvor liberta e o louvor atrai. Atrai, você mesmo falou ali, o louvor, quer dizer, aquilo ali já é uma marca. Porque, imagine, quando tem um louvor bem ministrado, é a preparação para a palavra. As pessoas já ficam ali, poxa, eu quero mais, agora vai vir a palavra. Mas quando vem aquela questão, a pessoa não está ali muito sentindo, está muito desligada, aquela questão. É como você me falou, a pessoa chega ali, está cansado, está mesmo de problema na cabeça. Poxa, naquele louvor, aí a palavra chega assim e fala, eu sou teu pai, é só clamar. Verdade. E você fala, poxa, Deus tá falando comigo. Olha, eu tenho algo profundo para revelar para você. Então, assim, que nós tenhamos jovens hoje sedentos de Cristo, da palavra, de chegar assim e falar para outro jovem assim, como a gente fala assim, né? Jesus chama. Uma vez, curioso, eu cheguei e preguei para um rapaz ali próximo da igreja e falei assim com ele: Jesus te ama. Ele falou assim comigo: não sabe falar isso, velho? Tá vendo? E eu fui confrontado com aquilo. Eu falei: meu Deus do céu. Pensando assim comigo, né? Falei: e eu vou falar o que agora? Porque analisou. Só que eu falei: não, ele quer mudar a tua vida. Assim. Se tornou algo sem importância. Porque todo mundo fala. E ele não vê diferença naquilo, né? Não, porque ele escuta aquilo ali rotineiramente. É isso. Uma senhora, uma coisa muito interessante. Eu tava passando ali, próximo ali ao Mercantil Rodrigues. E eu tive várias experiências nesse sentido, assim. E tinha uma mulher pedindo uma ajuda. Esmola, né? Sim. E ela chegou assim e falou assim comigo: ô moço, me dá um trocado, me dá um dinheiro.
E eu falei com ela, não tenho dinheiro aqui não, mas eu tenho Jesus. Tem ele na sua vida. Ela falou, a mulher pregou pra mim, gente, falou mesmo comigo, Jesus é melhor do que dinheiro. Aquilo, tem coisas que a pessoa fala com a gente que marca. Que marca. E aquilo ali me marcou. E aonde eu vou, que eu tenho uma oportunidade para falar sobre isso, Jesus é melhor que o dinheiro. Eu falei assim, eu olhei para ela assim, falei, que coisa maravilhosa. E eu ia passando uma vez também ali próximo, acho que foi no mesmo dia que aconteceu isso. E tinha uma menina chorando. E aí é onde tu fala aquela questão, assim, que falou no início, bem assim, que disse assim, Deus está falando com você, né, que vai mandar para levar a mensagem. E aí você fala, eu tô ficando doido. Eu tô ouvindo voz, eu tô pensando muita coisa aqui. Fale com ela que essa luta já passou, ela vai ter a resposta que ela tá esperando, ela vai vencer essa prova que ela tá passando, porque ela escolheu aquele caminho errado, mas eu tenho aquele projeto com ela e tudo aquilo ali agora vai se fazer novo, ela vai ter uma vitória na vida dela. Eu não sei o que é, não me interessava em saber o que era, porque Deus não é fofoqueiro, Deus ia ter um particular dele lá com ela e só me passou ali. E eu falei, eu tô vindo, eu vou passar direto aqui. Fui lá, que eu tô lá embaixo, Deus, volte, vai falar. Cheguei para ela e tava ali chorando, que tava cheia a solução. Eu falei assim com ela, não te conheço, não tô aqui para falar nada para vocês aqui em relação aqui de mim. Jesus falou que você estava passando uma prova, você tomou uma escolha errada na sua vida e você está pagando essa situação, você entrou em um deserto. Mas ele está falando que esse deserto já acabou agora na sua vida. Agora tome posse, levante sua cabeça e ande. Na mesma hora a menina parou de chorar, as lágrimas secou. E a colega dela falou assim, tá vendo? Eu falei, tchau. Eu saí assim, quando eu encontrei Já assim, dei o recado. tchau. Falei, dei o recado e fiquei assim pensando. Falei, meu Deus, será que eu falei alguma coisa que... Mas na hora que eu vi aquilo ali, que ela secou as lágrimas dela instantaneamente. E ela sentiu ali... Ó, e uma coisa interessante, que aumentou a fé dela e aumentou a minha também. Sim. Porque eu senti o trabalho de Deus também na minha vida. Pois Deus me usou. Deus me usou. E eu me senti especial por isso. E eu achei que aquilo era coisa da minha cabeça. Então não é coisa da cabeça da gente. As pessoas olham pra gente e às vezes em você, né? Você é coluna de sua casa. Sim. As pessoas se espelham em você. Nós somos, às vezes o pessoal coloca a gente como, nós somos pastores da nossa casa. Sim. E da nossa família em si. Porque a pessoa às vezes quando tá numa situação de dificuldade, ela chama por você. E você tem que estar ali como coluna. E é difícil ser coluna. Sim. Mas... Uma coisa linda também, não te cortando, e já cortando, né? É que o Pode Senhor fala assim que nós somos vaso de barro, Isso, para que a excelência do poder seja Eita, dele. Porque assim, o Deus, o Criador do céu e da terra, ele podia nos fazer de vaso de ouro, vaso de prata, de metal. Bonito, né? Aquela coisa reluzente. Só que ele disse que ele faz de vaso de barro, quer dizer assim... Frágil, né? Frágil, para saber o que é a excelência do poder dele, como você, que entregou a excelência do poder no recado para essa menina. Porque você não tem nem dimensão do que foi aquilo ali na vida dela, né? E Deus sempre usou as minorias. Verdade. Voltando aqui para o texto, né? Era para lermos só o versículo 42. Tá rendendo. Mas a curiosidade, né, vai aguçando aqui. O versículo 43, né, de Mateus 24, tá falando assim, ó. Lembrem-se disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Perfeito. Né? Perfeito. Então, aqui entra uma situação que traz para a questão jovens, principalmente, e para a atualidade que nós estamos vivendo, né? A gente tem sido roubado, a gente tem deixado que a nossa casa, no caso o templo do Senhor, tenha sido arrombada constantemente, né? Furtada. A porta tá aberta. E muitas vezes por causa disso daqui. É verdade. Né? Muitas vezes por causa de um celular. A tecnologia, a facilidade que temos hoje em nossas mãos e tudo mais, a gente tem se deixado roubar. Então o que ele está dizendo aqui, que se o dono da casa soubesse o dia em que o ladrão ia roubar a sua casa, ele ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Olha que negócio violento. Tem valor, né? E a gente tem sido arrombado, tem permitido, e o que está sendo furtado de nós é exatamente isso.
realmente, porque você vê que quando tem algumas situações, né? A gente vê mais isso no centro da cidade, vocês vão me lembrar do que eu vou falar agora. Quando fala assim, tá vindo aí um arrastão, meu Deus. Eu lembro que eu trabalhava ali no laboratório, né? Ele estava gestante nessa época, lá em 2001, e estava tendo foi a greve dos policiais. E disse que estava tendo um arrastão na Getúlio Vargas. A gente fechou as portas, mas colocou tanta coisa atrás da porta. Haja queda, haja tropeço. Por quê? Porque a gente estava ouvindo os rumores que esse grupo, né, poderia não, chegaram a invadir mercados, essas coisas e tal, tudo que tinha valor. Você escutou. Né? A gente ouviu e tomou cuidado, tanto que naquela época não tinha Uber, não tinha esse aplicativo, mas a gente foi para casa. E o temor, né, o horror. Muito, com táxi, ou senão ia levar. A gente se protegeu porque estava sabendo. E é um clima tenso, né, quando falou da greve dos policiais. Mas como Jesus está falando aí agora, é que a gente não sabe, né? Não sabe o dia que ele vem, então não tem como. O problema está todo nisso daí, em não saber. Em não saber, porque eu dei esse exemplo aqui, e quando a gente soube daqueles rumores, naquela época ali, todo mundo se protegeu. Eu vi o quanto de proteção nós colocamos ali naquelas portas. E hoje em dia, se fosse aqui, como o senhor falou, falar assim, mandava um vídeo no Zap, o arrastão tá vindo. Uma foto tá chegando aí. Agora você sabe por que eu acho que toda essa questão, né? Todo esse preparo, você precisa vigiar, você precisa estar sempre na presença do Senhor, fazendo o que é certo, né? Porque você não sabe o dia que ele vai voltar. Isso é importante. Há um texto que diz assim, que Deus, ele anda buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os que o adoram, assim o adorem, né? Então, quando a palavra diz que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores vão estar aqui. Aqueles que têm esse temor, aqueles que têm essa diretriz de vigiar o tempo todo. Lá em Apocalipse, a maioria dos textos, eles vão falar, ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa da vida. Então é necessário que sejamos fiéis até o fim. Né? Quando é o fim? Pois é, a gente não sabe quando é, mas quando chegar o fim a gente vai saber. É isso falando na questão da vigilância. Exato. E isso é que vai dizer a Deus quem realmente é o verdadeiro adorador. Porque se, como já foi falado aqui, né, nesse punhado de conversa, se soubéssemos o dia e a hora que Jesus ia voltar, não ia ter verdadeiros adoradores de forma nenhuma. Lá onde fica o vigilante, né? Lá como é que você fala? Na torre, né? Na torre de vigília. Na torre só ia ficar só o boneco. Pois é. Entendeu? Então a questão toda é essa. O que Deus quer é a sinceridade do nosso coração. Ele quer que nós acreditemos na palavra, né? E essa é uma palavra verdadeira. A gente precisa acreditar nisso. A gente precisa ter a nossa fé nisso daí para que possamos realmente vigiar o tempo todo. Não pecar, não cair, não desistir, não desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então ele quer essa sinceridade da gente. E por isso essa questão toda. Você não vai saber a hora que ele vai voltar não. Mas entenda e acredite, ele vai voltar. Você falou uma palavra-chave aí. Nós precisamos entender. Muitas vezes você lê a palavra de Deus e passa por cima. E passa por cima. É por isso que a palavra do Senhor, eu aprendi isso com um pastor na certa feita, que temos que meditar. Aí ele falou, o que é que significa a meditação? A meditação não é só você ler. Olhar, você vai aprofundar, isso, se aprofundar além daquilo ali, né? Então a meditação é isso. Por isso que a palavra diz meditar, nessa palavra é de dia e de noite. É verdade. Né? É meditar, não somente ler. E é algo também, a gente falando sobre a preparação, eu estou lembrando aqui agora, tinha um professor, uma professora de biologia, que ela nunca falava o dia das que ela ia aplicar as provas dela. Ela só falava assim, ó, se prepare. Se prepare. E tinha todo dia que ela ia estudando, né? E tinha dia que ela chegava ali, todo mundo ficava tenso. Professora vai aplicar hoje. Ela. É a chamada relâmpago, né? Aí ela. Não sei, tô com vontade não. E a gente ficava naquela ansiedade, aquele desespero. Aí tinha dia que ela chegava ali, você tava relaxada, ela falou, a tropa da pesca toda pronta já. Né? Então, assim,
A gente ficava falando, criticando aquela professora, mas ela estava nos preparando. É verdade. Né? Ela estava nos preparando. O que Jesus faz com a gente? E você se prontificou a estudar, né? A estudar. E a gente ficava chateado. Poxa, a gente estudou tanto, ela falava, continua estudando, vocês não estão perdendo nada com isso. Nada. Nós somos muito imediatistas, né? Lembrei Porque muito bem disso agora. Se você, numa situação como essa que a Ana Paula tá falando aqui, tá relatando aqui, se você se prepara o tempo todo para uma prova que você nunca vai saber quando é que vai acontecer, você tá o tempo todo preparado. Não importa. Qualquer hora é hora. E quando você, nesse caso daí, você aprende. É, Mas quando diz a prova vai ser tal dia, você apenas decora, né? Você é relapso, você decorou. Sim. Passou a prova, você não sabe mais nada, meu amigo. Entendeu? A diferença de você aprender para você decorar é essa. Você chega ali, você vai fazer um seminário. A gente tá falando aqui de questão acadêmica. E ali a pessoa chega ali, se você entender, você vai ficar tranquilo, você vai discorrer o assunto ali de maneira tranquila. Verdade. Entendeu? Aqui a gente está tendo esse punhado de conversa aqui. Nós sabemos no que nós estamos falando. Nós temos a essência do que estamos falando. Temos uma diretriz, temos ali uma direção. Então essa questão... Olha quantas coisas aqui, que em um versículo foram abordadas. A profundidade daquilo do que o senhor falou também me chocou. Né? Então assim, e o que é isso que acontece? Isso prova que a cada dia nós estamos aprendendo. Verdade. Ninguém sabe nada. Nem um professor, o mister, o mestre ali, o doutor, ele está sempre aprendendo. Sabe por quê? Às vezes ele está ali com um aluno fala uma palavra que ele nunca tinha escutado, que tá num sentido imenso naquilo ali. Então assim, quando o senhor trouxe essa questão aí, que o senhor fala sobre... A gente vê com essa questão da atualidade em si, porque ninguém fala. Agora todo mundo tá falando, meu Deus, vai ter a Terceira Guerra Mundial. Meu Deus, não sei quem tá entrando no meio. Não sei quem, de um lado dos Estados Unidos, do outro lado Rússia, tá entrando no meio. Você vê, o pessoal tá se preocupando bastante. Questões de etnias, questões de religião, questão de crença. Aí o pessoal fala, o povo tá contra Israel. Muita gente tá indo contra Israel. E na Bíblia fala que Israel não teria paz, até, né? Questão, porque daquela questão, de toda aquela questão bíblica ali que se enveredou ali. Mas todo mundo, mas a palavra de Deus fala o quê? Orai pela paz de Jesus, falou, orai pela paz de Israel, né? Então o que é que a gente quer? Então assim, mas se você olhar bem, tem muita gente hoje que tá torcendo contra Israel ali. Cristão, viu? Cristão que eu tô falando, às vezes ele não sei, crente, sei lá. Como é que eu vou te falar, como é que eu vou caracterizar ele, mas tem muita gente que tá sendo contra. E ali muitas vezes vai torcendo por um pessoal, né? Respeita a religião, respeita a crença dele, mas a gente não acredita nisso. Que tenha lá como Deus dele, como Maomé como seu profeta, que diz que ali acredita naquelas questões ali, do que ele prega ali, entendeu? De que chegar ali vai fazer uma guerra santa, que vai chegar ali, explodir, matar várias pessoas e fazer, como é que a gente vai falar? Justiça através daquilo ali. Entendeu? Então estamos vendo hoje em dia o que é que está acontecendo em cima disso aí. E foi uma coisa, você vê, a falta de vigilância de Israel, como o pessoal falou, que Israel é um dos exércitos mais bem preparados. Né? Questão de defesa, questão do setor de inteligência. E está sendo crucificado agora, porque por um vacilo, a torre de vigília. E foi uma coisa bem arquitetada que o Hamas fez, que eles fizeram o quê? Trouxeram reféns. Porque com reféns, ele não vai poder atacar com toda a força. Entendeu? É complicado. Estratégia. Você pode ver que quando tinha as guerras nos tempos medieval, ligeirinho aqui, sim, no tempo medieval, existia toda uma questão de preparação para a guerra. Tinham os arqueiros, que faziam a primeira questão ali para bater a maioria dos guerreiros que estavam ali, primeira investida. Vinha a infantaria e a cavalaria por fora. Às vezes tinha os flancos, as laterais, que pegavam as pessoas de surpresa. É nisso aí, como você fala a questão. Muitas vezes estamos sendo invadidos no templo, porque nós estamos tomando cuidado de onde é que está vindo o ataque. Verdade. Não sabe, entendeu? Não, o pior de tudo que nesse caso aí, essas invasões que estão acontecendo conosco... As pessoas meio que chamam. A gente tem permitido. É isso. Né? A gente não está só desapercebido, não. A gente também está permitindo. Né? E às vezes a gente tá abrindo a porta para ser invadido com a nossa própria mão. Consentimento, né? A gente está consentindo isso daí. Então é complicado e é necessário. Interessante que a Bíblia fala também, né? Busque a Deus enquanto se pode achar, né? Então, meu amigo, a gente ainda pode achar. Pode sim, pode. Ainda é tempo de receber essa palavra que está nos dizendo nesse dia de hoje, né? Que você está assistindo aí. Vigiai,
Você não sabe a hora que ele vem, né? O seu Senhor não sabe a hora que o seu Senhor virá. Então, feche as portas que estão abertas. É verdade. Né? Você se resguarda, busque a Deus, e ainda é tempo de se encontrar, né, a Deus. Então busque a Ele, porque ainda se pode encontrar. Sim. E vigie. E isso aqui eu não tô dizendo só pra você que tá aí do outro lado. Chegou primeiro aqui. Tá? Chegou primeiro aqui, com certeza. Né? E principalmente a gente, que muitas vezes estamos à frente de obra, né? Estamos ministrando outras pessoas. É quem mais precisa vigiar, somos nós. Sim. E como a gente consegue isso, né? A palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo 27, a partir do versículo 4, algo que Davi fala assim, peço ao Senhor e a buscarei. Peço e a buscarei. Né? Aí ele vai dizer depois o que é que ele quer. Que os meus pés estejam firmes na tua casa por todos os dias da minha vida. Para quê? Para que eu possa contemplar a tua face e te adorar. Eita glória! Contemplar a tua face e te adorar. E aprender mais do Senhor. Porque eu aprendendo, eu vou aprender, tá ali aprendendo, eu vou me guardar, não vou deixar que o ladrão venha roubar, invadir, como foi dito isso aqui. Então, é um texto que eu amo o Salmo 27, amo todos, né? Mas o Salmo 27 tem coisa que fala com mais, que Davi fala, vou te buscar, Senhor. Uma coisa eu peço e busco. Ele não vai ficar só pedindo, Senhor, me dá a vigilância, Senhor, me dá espírito de sabedoria, não. Ele pede e vai à busca. E ele fala ainda por que ele está pedindo aquilo ali. Para que eu possa, meus pés possam estar firmes na tua casa, firme e forte. Né? Para que eu possa contemplar a tua formosura e aprender mais do Senhor. E ele tinha temor, né? Claro que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Que muitas vezes as pessoas confundem temor com medo. Com medo. Ter medo de Deus. Quer dizer, as pessoas hoje às vezes respeitam Deus por medo e não pelo que ele é. A essência dele. Anderson fala algo interessante sobre isso aí, que o medo é respeito, né? Mas é melhor que alguém tenha respeito do que medo. Do que medo. Porque o medo, ele só vai fazer algo ali na frente daquela pessoa. E o respeito não, é na presença e na ausência. Se ele te respeita, até na sua ausência ele te respeita. Principalmente, né? O empregado, ele tem medo do chefe. Sim. O amigo, ele respeita o chefe, o senhor. Ele respeita o servo fiel, né? Existe a palavra do servo fiel. Agora, pegando o gancho dessa palavra que a Ana falou aqui, que está em Salmos 27, que diz, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, Sim. que os meus pés estejam em sua casa todos os dias, para que eu possa contemplar a tua formosura, e aprender mais de ti. Contemplar a tua formosura, e é uma constância, né? Que os meus pés estejam sempre em sua casa é uma constância, tem que ser constante, sempre, né? Contemplar a tua formosura e aprender mais de ti. Júnior, a gente teve um tempo que andou bastante junto, certo? Foi. No tempo que a gente estava com essa banda e tal. Então, quando eu andava com você, nessa época, nessa ocasião, muitos dos seus trejeitos eu também tinha. Muitas das suas palavras, das suas gírias eu também falava. Porque eu andava com você, né? E é isso que acontece quando a gente anda muito com a pessoa, com um amigo, ou convive muito, contagia, você acaba de forma impensada, aprendendo aquela forma de agir, aquela forma de tratar, aquela forma de falar, os sotaques e tudo mais. Sai da Bahia para São Paulo. Exato, você, né? Quando você volta já falando com sotaque de paulista. Então, a questão é essa daí. E quando diz que os meus pés estejam em sua casa todos os dias, né? Para que eu possa contemplar a tua face, a tua formosura e aprender mais de ti, o que é que acontece? Você vai começar a ser como ele. Sim. Você começa a conviver com ele, com Deus, com Jesus, com as suas escrituras, com o que está escrito, com o que ele fala, da forma que ele fala, você começa a ser como ele. Você acompanha o dia a dia dele. O dia a dia. E aí, meu amigo, automaticamente você começa a se transformar e passar para aquela situação que ele vive e começa a viver aquilo dali. Aí sim você começa a ter mais fé. Sim. Começa a não se estranhar os milagres que estão acontecendo, como você falou aqui. Né? E tem uma passagem na Bíblia muito interessante que fala quando Jesus foi preso. Sim, eu estava me lembrando dessa né? Quando Jesus foi preso, meu amigo, aí antes disso ele havia falado, né,
a João, a Pedro, Pedro. que, Pedro, porque não vou deixar, porque isso, porque aquilo, Pedro, fique quieto. Fica na tua. Porque ainda antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. É, o galo entrou na história. É o pobre do galo. O pobre do galo entrou na história. Mas veja bem, aí quando Jesus é preso, Pedro começa a acompanhar a caminhada de Jesus, aonde Jesus está passando, de longe, né? Ali ele está acompanhando. Quando ele chega em determinados lugares, aí tinha um grupo de mulheres e ele fica ali meio que escondido. Aí as mulheres olham pra cá e assim, rapaz, parece com ele. você é um deles. Eu não. Você é sim, porque você se veste como ele se veste. Aí ele chega em outro lugar, você é um deles. Não sou não. Você é, porque você fala como ele fala. Eita Deus. Você tá entendendo? Me arrepiei toda aqui. E é interessante que nesse momento aqui, desse bate-papo, né, desse punhado de conversa, a gente passa a entender isso, porque como é bom quando a gente pega a Bíblia e começa a ler, começa a aprender dele, né, e começa a ter prazer de estar na casa dele. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, né? Ter prazer de estar na casa do Senhor, coisa que eu tenho visto faltando muito, os cultos, igrejas vazias e tudo mais e tal. Então, ter o prazer de estar na casa do Senhor para aprender um pouco mais dele, para viver como ele vive, falar como ele fala, entendeu? A gente precisa isso. E aí vai entrar uma situação que geralmente, às vezes eu falo isso na igreja, né? Eu digo, você tem uma identidade aí, né? Um RG. Qual a sua identidade? Né? Você tem um RG na sua mão, pegue o RG, dê uma olhadinha aí. Aí no seu RG vai ter o quê? A sua assinatura, a sua foto e vai ter uma digital. Uma digital. Aí, quando a gente começa a andar com Jesus, ele começa a nos moldar. E à medida que ele vai nos moldando, e nós somos vasos de barro, né? A palavra diz que Deus falou com Jeremias, né? Levanta e desce a casa do oleiro. Não teve? Pra ver como é. Né? Aí quando ele chega na casa do oleiro, ele vê que o barro que o oleiro estava fazendo na roda, ele se quebrou, né? Ele se desfez, ele rachou, não foi? E o oleiro desmanchou o vaso e fez daquele barro um vaso novo. Mas à medida que ele vai moldando aquele vaso dali, a digital do oleiro vai ficando. Você tá entendendo? Então, à medida que nós... dele, né? À medida que nós nos permitimos moldar por Deus, as digitais de Deus vão ficando em nós, e a partir daí, quando a digital dele fica cravada em mim, em você, a gente passa a ser a identidade dele. Agora, a digital de Deus, ela muda da gente, sabe como é? De dentro pra fora. De dentro pra fora, exatamente. De dentro pra fora. Porque muitas vezes as pessoas ficam naquela questão de que vou mudar minha vida, vou viver com a vida por Cristo. Mas muitas vezes, assim, é como a gente tá falando assim, né? Da boca pra fora. Nos trajes, vamos botar um paletó, vamos botar vamos criar ali um padrão, um rótulo, que às vezes até as pessoas criaram de cristão. Mas quando ele muda, porque tudo é parte da essência, tudo parte de dentro pra fora. Eu costumo dizer até para as pessoas bem assim, que as pessoas devem ter um ditado no mundo que fala assim, quer saber quem é a pessoa, dê poder a ele, dê dinheiro a ele. Eu costumo falar pro pessoal bem assim, o dinheiro, ele é um ótimo servo e um péssimo senhor. Quando ele se torna senhor na vida de uma pessoa, ele se causa um estrago. Porque é aquela palavra de Deus que fala que um abismo puxa outro. Aí o que é que acontece? Porque permitiu. Entendeu? E quando a pessoa se acha que tem poder, é por isso que eu falei naquela questão que Deus usou sempre as minorias. Deus chamou Gideão, muitos, mas só ficou 300. Deus chamou Josué, aquela questão toda ali, mas não precisou pegar em arma, tocou a trombeta, gritou. Agora, tudo isso também é para Deus mostrar o senhorio dele. Não, porque o homem não pode querer se exaltar. Não, a gente não é nada. É a questão do vaso que eu falei. O poder dele, ele faz vaso de barro, material simples. Fácil acesso, pouco valor, para sabermos que o poder dele, o poder que está ali é dele, não nosso. E que ele mostrar que uma coisa simples se torna uma coisa valiosa. Sim. Um vaso de barro hoje você pega, você coloca na sua casa e decora. Se torna vistoso. Tudo bem que o vaso de ouro ele reluz, mas às vezes, por exemplo, ali quebrou os vasos.
qual vai ser mais fácil refazer? É. O quanto custa um vaso de ouro? Mas ali, o preço que foi pago por nós, esse vaso de barro, preço de sangue. Preço de sangue. Muito alto. Glória a Deus. Júnior, o bate-papo tá show de bola, velho. Agora nesse momento... Nesse momento já é com tristeza que eu digo aqui que a gente já tá chegando pro final, tá certo? Se possível for, depois a gente grava um outro, né, pra gente postar. Eu vi textos aqui da gente fazer mais uns 3. Praticamente o capítulo todo. É verdade. Eu, nesse momento, vou te pedir que você mande um alô pra sua amada, né? Você falou dela aqui, é Daniela o nome? Daniela, mande um alô. Calma, deixa eu cortar pra você. Já tá agoniado, já. Chegar em casa, vai ganhar um beijão, show de bola. Que beleza. Vamos lá. Quero mandar um beijo, né, pra minha família, pra Daniela, pra Carlos Henrique, meu filho, minha mãe Vadeci, meu pai, Milcinho. Tem que mandar beijo pra todo mundo. Pra todo mundo, pode esquecer. Também agradecer também, que eu até falei hoje também com minha pastora, a pastora Sandra, né, pastor da igreja IAPI Baraunas, que Deus abençoe, né? Tá sendo feito um grande trabalho lá pra glória de Deus, pessoas estão se convertendo, glória a Deus. Né? Prega o evangelho sim, genuíno. Passa o endereço de lá. Lá é na Avenida Petronilo Pinto, né? Petronilo Pinto, né? Pinto, bairro Baraunas. É de frente, para ficar mais fácil, de frente para o posto de saúde da Baraúna. Sim. A USB da Baraunas. Sim. E quais são os dias de culto lá? Os dias de culto lá, segunda-feira nós temos o ciclo de oração muito bom. Nós colocamos as causas ali, fazemos ali um círculo e começamos a orar a partir das 19 horas. Na segunda? Na segunda-feira. Nós temos culto lá na quarta-feira, o culto de libertação. Um culto muito bom mesmo, pra glória de Deus. 19 também? 19 horas. E às 18 horas mais cedo no domingo, que é o culto da família. Não tem escola, não tem de manhã, domingo. A escola que nós fazemos já é dentro do culto da escola, dentro do ciclo de oração. Que é o Primeiro nós fazemos, segundo nós fazemos oração, depois nós fazemos estudo da palavra. Sim. E aí eu acho muito interessante que a pastora ela dá um versículo a cada pessoa e ela vai dizer que é participativo. Porque cada pessoa entendeu. E ela vai passando também em cima disso o estudo. Entendi. Né? E graças Meu a nome Deus, da pastora? Pastora Sandra. Pastora Sandra, um abraço aí. Muito bom só ter liberado esse jovem para estar aqui conosco, tá certo? O bate-papo está sendo muito proveitoso aqui, né? E tipo assim, na ocasião, depois eu quero ver se a senhora participa também de um podcast conosco. Né? Muito bom, ela é uma pessoa muito Aí eu vou conversar com ele aqui para ver se eu lhe convido posteriormente, viu? Mas muito obrigado por ter liberado. Espero que Deus esteja abençoando de maneira sobrenatural aí, tá bom? E que ele possa cumprir tudo o que deseja o coração da senhora, tá bom? Amém. Então, Júnior, pra Daniela já mandou, não foi? Pra Daniela, pra Lito, pra mãe, para o pai. Mandar pra sobrinha, né? Pra Cecília, pra falar muito pra Dona Isa, minha sogra também. Amém. É a segunda mãe. Cléia, Israel, toda a família, né? Que se sintam todos abraçados, né? Ou todos vocês que estiveram aí também presenciando esse punhado de conversa, que foi muito extrovertida. Eu sou uma pessoa, né, brincalhona, extrovertida, né? E criamos um clima aqui, né? Mas sempre também falando dentro dos princípios bíblicos. Sim. E que essa palavra possa alcançar o teu coração e que você possa dar valor, principalmente, como a gente falou aqui, foi uma coisa que me deixou marcado e espero que marque você também, que não espere um lugar de luto para você pensar e refletir sobre a sua vida. Comece a pensar as coisas que você está fazendo e veja que o caminho não é outro, o caminho é estreito mesmo, o caminho é com Cristo, é o caminho que nós devemos seguir. Eu agradeço o convite de vocês, sim, Ana Paula. Muito prazer, muito grande estar com vocês, foi muito prazeroso também nesse momento. Teremos outros momentos, teremos, né, compreender também, teremos louvar, se Deus quiser, né? E dizer que é um prazer reencontrá-los, né, nesta oportunidade, nesse convite prontamente atendido. E sempre que precisar, estamos nas ordens. Que Deus abençoe esse trabalho de vocês, que tem alcançado muitas vidas, né? Abençoe sua família, todos, seus pais, né? A mãe de vocês. E que esse trabalho possa crescer mais, porque é um trabalho que é do coração de Deus. Amém. Júnior tem uma empresa, né? Você trabalha com artes gráficas, né? Você faz alguns serviços aí. Eu vou estar deixando aí para vocês o link do Instagram de Júnior, tá bom? Instagram e Facebook.
Instagram já é vinculado. Vinculado. Mas eu tenho mais. Assim, tá mais notório mais no Instagram mesmo. No Instagram, né? Pronto, então eu vou deixar o link para vocês poderem também já estar seguindo o Júnior, né? Quem já quiser também contratar os serviços dele, eu já contratei. Hoje não tenho aqui porque acabou, mas já fiz algumas canecas, né? Tá lembrando, né, que foi quando o Cinco começou esse projeto, falando comigo e Deus abençoou, hoje é uma realidade. Eu até falei com ele esses dias que legal, né? A gente tem que voltar a fazer as canecas. É porque o projeto das canecas era o seguinte, eu presenteava os convidados com as canecas, né? Eu lembro. Aí depois a gente passou um tempo com as gravações paradas e tal, e também acabaram as canecas, aí eu acabei voltando a gravar, mas não fiz novas canecas, mas, né, vou voltar a fazer. Tá bom? Aí eu vou me comprometer a dar 3 canecas de presente pra você. Amém! Amém, amém, fico feliz. E é bom que tá registrado aqui, né? E a palavra de frente não volta. Você bota a sua logomarca também para poder ajudar a divulgar. Né? E as que eu vou fazer também, mesmo eu pagando, você pode colocar sua logomarca lá pra gente poder estar ajudando a divulgar. Verdade. Viu? Ana quer fazer as considerações finais. As considerações finais é que você que está assistindo esse vídeo, né? O que nós falamos aqui sobre a volta de Cristo, ela é real, não é um conto de fadas, ela não faz parte de uma série, né? Nem de um filme de Hollywood, ela é real, é baseada. Aliás, ela não é só baseada, ela é totalmente real do início ao fim. Jesus está voltando, é bom que você se prepare, né? Que dia após dia, por mais difícil a tua situação, a palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que confessa as suas transgressões e a deixa alcança misericórdia. Amém. Ou seja, você confessou diante do Senhor e deixou de fazer, já alcançou. É simples assim, né? Então Jesus está voltando, se prepare, vigie, porque ele vem. Ele vem sem demora. E glória a Deus por isso, né? Júnior, você tem algo que você quer dizer e precisa dizer, não pode deixar de falar, né? Não, isso aqui eu tenho que falar, só pra gente concluir. Olha, assim, eu costumo dizer que Deus, ele mudou, né? Mudou minha vida de maneira, assim, extraordinária. Porque, assim, pra quem vivia em festa, eu lembro que quando vinham me evangelizar, falar que nada. Eu acho que, assim, qualquer pessoa hoje que passa por isso, porque eu acho que às vezes algumas pessoas hoje são até mais tementes do que eu era dentro na minha vida, né, no geral, até por tanta experiência que a gente teve no mundo. E só que assim, as pessoas às vezes chegam e falam assim, mas eu vou deixar de fazer isso, pode fazer aquilo. Você não tá perdendo nada. Você vai ter uma novidade de vida, você vai se alegrar, você vai pular na presença do Rei, na presença de Cristo. Agora, como a gente falou aqui durante toda essa conversa, tenha princípios. Tenha direcionamento, não vá pela conversa dos outros, procure sempre, né, a palavra para te aconselhar. Né? Você vai ter sempre um bom mestre que vai estar te aconselhando. E lembre-se, Deus não olha para cima, porque não tem outro maior do que Ele. Aleluia. Amém, glória a Deus. Amém. Nesse momento eu quero já agradecer a cada um de vocês que nos acompanharam até aqui. Né? E novamente te lembrar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, tá bom? Deixa seu like, compartilha. Agora sim é hora de você compartilhar, tá bom? Like aí, e você que assistiu até aqui, deixa um comentário aí, um alô para o nosso irmão Júnior, né? Edmilson Júnior. Edmilson. Tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Que Deus continue te abençoando. Amém. Que Deus possa também conceder, né? O que Amém. Deseja Amém. O seu coração, tá bom? Esteja sempre na presença do Senhor. Não deixe por nada a presença do Senhor. Faça a oração que Davi fez. Né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Aleluia. Que os meus pés estejam em sua casa todos os dias, para sempre. Amém? Amém. E glória a Deus.